Certo, pessoal? Feliz terça-feira! Vocês sabem, quando Kanye West escreveu a letra de rap, os médicos dizem que sou o mais doente porque sofro de autenticidade. Ele estava muito à frente do seu tempo. Quero dizer, a ideia de sofrer por manter sua autenticidade nem sequer era conhecida naquela época. Agora, essa doença aparentemente está se tornando popular e Melania Trump foi acometida por ela porque está no movimento mais autêntico de todos. E estou falando de recusar constantemente sentar-se com a falsa doutora Jill Biden, que é o costume, pelas razões dela. Vou contar isso para vocês em um instante. Além disso, o presidente Trump já está causando vários tipos de reações clínicas ao citar sua agenda. Ele diz que vai abolir o Departamento de Educação. E há pessoas chorando por causa disso, e eu acho que elas estão, sem querer, provando que ele realmente deveria ser abolido. Mas antes, vocês já ouviram falar do movimento ultrafeminista para B como resposta à eleição de Donald Trump? Fico tão feliz que as pessoas me marcaram nisso e me fizeram conhecer esse movimento do TikTok. É maior do que o TikTok. Na verdade, isso está acontecendo há quase uma década. Definitivamente precisamos falar sobre isso. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Candace. Ok? Este é um título real que estou prestes a mostrar para vocês. Gente, eu não invento essas coisas. Isso foi realmente publicado na GB News. Olhem só isso. É simplesmente completamente insano. Mulheres liberais de todos os Estados Unidos prometeram nunca mais fazer sexo com homens como vingança pela vitória de Donald Trump. Eu disse, o quê? Minha irmã me mandou uma mensagem. Você já ouviu falar do movimento 4B? Eu fiquei tipo, do que estamos falando? Ok, deixa eu explicar devagar para você, caso seja a primeira vez que ouve falar disso. Aparentemente, na Coreia do Sul, surgiu um movimento feminista extremo durante a década de 2010 como resposta ao que as mulheres sul-coreanas percebiam como uma... Isso mesmo, você adivinhou, uma cultura patriarcal e misógina. Então, o movimento delas realmente ganhou força em 2016, depois de um assassinato de uma mulher por um homem que foi amplamente divulgado. E embora ele tenha sido de fato considerado culpado de assassinato, as mulheres na Coreia do Sul ainda ficaram indignadas porque o homem não foi também acusado de crime de ódio. Então, basicamente, eu entendo que ele vai para a prisão e obviamente está sendo acusado, mas eu quero que você diga que ele fez isso porque ela era mulher. Nem me faça começar a falar sobre crimes de ódio. É tudo muito estúpido. Nunca ouvi falar de um crime de amor. Mas enfim, elas ficaram revoltadas com isso e o que ficou conhecido como o movimento 4B decolou. Porque, obviamente, isso só poderia ter acontecido, a recusa em acusá-lo de crime de ódio, porque o patriarcado existe. Então, sim, o movimento reacionário conhecido como 4B. Vou te explicar o que significa 4B, significa 4 nãos. Porque o BB significa não em coreano e se refere a 4 restrições autoimpostas que as mulheres devem impor a si mesmas. Número 1, não namorar homens. Número 2, nada de relações sexuais com homens. Número 3, não se case com homens. E número 4, nada de parto. O que você pensaria que o número 4 seria um pouco redundante se você não tem relações sexuais com homens? Mas ninguém jamais acusa essas mulheres de serem gênios, naturalmente. Claro que agora foi apropriado pelas eleitoras de esquerda furiosas em todos os Estados Unidos que estão extremamente chateadas com os resultados das eleições. Então, vou mostrar isso a vocês, porque está decolando, como se isso fosse uma tendência de esquerda acontecendo agora na internet. Você tem que estar ciente disso aqui. Não é esta uma mulher genial, só por exemplo? Ouça com atenção. Não que meu conteúdo alcance muitos homens porque tenho um QI de 130, mas quero que os homens deste país saibam que metade da população feminina é seca. Provavelmente ficaremos secos. Estou seco como um bebê do deserto e não quero que isso mude. Sim, não vamos mais gostar de você. Você entende isso? Não importa se você eliminar o aborto, você vai querer ter filhos ainda menos, certo? Mesmo que você retire a contracepção, as mulheres são realmente boas no celibato porque vocês são, na verdade, uma ameaça para nós. Então temos muito menos a ganhar com você. Então sim, 4B até o fim. Vamos ganhar algum dinheiro. Acho que é tudo o que podemos fazer agora. Primeiro, adoro que ela diga que repele os homens porque tem um QI de 130. Não é como se fosse o QI mais alto do mundo, é só um pouco acima da média. Então ela começa esse discurso ok, você não vai mais ter isso. Eu sempre acho engraçado quando as pessoas fingem que são oprimidas no TikTok, vivendo nessa sociedade oprimida. Vou fazer esse vídeo no TikTok e postar para o mundo porque sou tão oprimida. Isso é um absurdo. Mas fica ainda mais louco do que isso. Aqui está uma mulher encorajando outras mulheres a se juntarem a esse movimento
e a se prepararem para isso, como se estivessem se preparando para uma emergência, estocando brinquedos sexuais. Não estou brincando. Ouça. Senhoras, não estou dizendo isso para ser irônico, mas não me importa se você é uma garota rosa, uma garota varinha ou uma garota monstro com tentáculos alienígenas. Façam um estoque agora para os seus momentos de fraqueza, porque eu prometo que não existe ninguém vivo que vale a pena ficar presa a um homem. Nenhum. Estamos tirando o sexo da mesa por tempo indeterminado. Eu só vou pedir para todo mundo, por favor, parar de dizer cuchihia. Isso me incomoda profundamente, mas desculpem, rapazes, vocês ouviram? O dela está fora de questão. Eu sei que tem alguns caras assistindo pensando não. E sobrancelhas finas estão fora de moda há muito tempo, mas são esses os vídeos que elas estão fazendo. Elas estão avisando aos homens que vocês não vão conseguir isso. Não importa quem você seja, você não vai mais tocar nisso porque o Trump está no poder e agora vocês, rapazes, podem sofrer. E aqui está outra mulher que parece totalmente estável e normal, dizendo praticamente a mesma coisa. Ouça um pouco. Aos homens da América, muito obrigado, porque agora você oficialmente empurrou pra longe de você e para os meus braços qualquer mulher que estivesse se questionando. E agora eu sou 100% gay. Eu não tinha certeza antes, mas agora tenho certeza. Então, se você é homem, não olhe pra mim, não me toque, não fale comigo, não respire perto de mim, ok? Ok, fico feliz que tenhamos resolvido isso. Essa, para mim, é um pouco um momento de meninas malvadas. Ela nem estuda, ela tem homens americanos, faz parte daqui. Enfim, ela está entrando no movimento, está chateada. Mesmo que ela provavelmente não sofra nenhuma consequência caso Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos, ela está chateada e por isso está fora do jogo. Mais uma vez, sinto muito, rapazes. E esse não é o único componente desse movimento, porque, como eu disse, este é um movimento feminista radical, e ninguém faz radicalismo melhor do que as feministas. Elas também estão dizendo que, como parte disso, as mulheres estão sendo chamadas a se desembaixar e decidiram que a melhor maneira de fazer isso, de realmente mandar um recado aos homens, é raspar a cabeça. Dá uma olhada nisso. E caso você esteja ouvindo isso em áudio, estamos apenas mostrando aqui uma compilação de mulheres. É só uma montagem de mulheres raspando a cabeça. Algumas delas estão chorando. Não sei por quê. Essa mulher parece que está... Não sei. Uma pessoa usando um capuz preto está raspando a cabeça dela e cobrindo o rosto, como se fosse uma vítima. Essa mulher parece estar meio zen enquanto alguém raspa completamente sua cabeça. Essa mulher está sorrindo. Ela se sente empoderada com isso. Outra mulher está sorrindo na barbearia. Ela se sente empoderada. E essa mulher está dançando como um alienígena no quarto, parecendo feliz e radiante enquanto passa batom com a cabeça recém-raspada. Agora, você pode imaginar que houve uma infinidade de respostas a isso na internet, mas qual foi uma resposta que provavelmente eles não esperavam? Um monte de mulheres que estão passando por tratamento de câncer, quimioterapia e precisam raspar a cabeça por motivos reais. E é um momento muito desafiador para elas. É um momento muito emocional para elas. Estão fazendo vídeos dizendo que você está sinalizando para o mundo que mulheres carecas não merecem ser amadas, não merecem ser valorizadas e não são bonitas. Então isso meio que saiu um pouco pela culatra. Mas eu só queria mostrar para vocês que esses são todos os elementos. Então, o que devemos pensar sobre os movimentos 4B? Devemos ridicularizar essas mulheres ou escolher a compaixão? Essa é meio que a grande questão com a qual as pessoas estão lidando após os resultados das eleições. Como devemos responder a esses seres humanos? Eles são mesmo seres humanos? É isso que eu estou me perguntando. E você tem pessoas como Vivek Ramaswamy, que eu adoro, acho absolutamente brilhante, e ele, imediatamente após os resultados das eleições, veio e disse: pessoal, este é realmente um momento para demonstrarmos compaixão, para tomarmos o caminho mais elevado. Russell Brand, que eu também adoro, teve uma perspectiva semelhante, ou você pode dizer uma perspectiva adjacente em seu programa. Na verdade, ele também está apenas levantando a questão: como respondemos a tantas pessoas que parecem estar sofrendo algum tipo de colapso mental após esses resultados das eleições? Ouça o que Russell Brand tem a dizer. Não estou dizendo que essas pessoas, esses indivíduos, devam ser ridicularizados ou condenados. Eu sei que muitos de vocês vão gostar disso. O que estou dizendo é, o que está fazendo com que eles se sintam assim? Da mesma forma que podemos ser induzidos a beber Coca-Cola, mesmo sabendo que não faz nada bem para você. E eu deixo meus filhos beberem. Que tipo de condicionamento, que tipo de persuasão, que tipo de propaganda levou as pessoas a pensarem que o que está prestes a acontecer é tão significativo e tão contrário aos seus interesses que justifica esse grau de emoção? Acabou. Acabou pra você. Acabou pra você, pra sua mãe e pra sua irmã. Eu simplesmente cansei de tudo isso.
Então é impressionante que seja o Russell Brand, porque quando ele era muito mais de esquerda, eu sempre soube que ele iria se aproximar mais do centro ou da direita porque nós nos divertimos muito juntos. Ele estava convidando vozes conservadoras para o podcast dele, Under the Skin, e eu fui ao programa e tivemos um ótimo bate-papo, como alguém da direita versus alguém da esquerda. E nós rimos e tivemos essa mesma discussão sobre se as pessoas deveriam ou não ser compassivas. E naquela época, o Russell Brand estava muito do lado de que as pessoas deveriam ser compassivas. E eu disse, não, nós não devemos ser compassivos. E eu quero deixar muito claro que, ao olhar para esse movimento 4B, ao olhar para essas pessoas que estão tendo colapsos, ao olhar para o cansei, eu estou escolhendo não ser compassivo, ok? Eu acho que essas pessoas deveriam ser ridicularizadas. E eu acredito que essas pessoas deveriam ser condenadas. E eu vou te dizer por quê. É porque a compaixão é o motivo de estarmos nessa situação. Isso é o que ninguém quer te dizer, ok? Todo mundo quer ser gentil, dar abraços. Esse é o problema. Você tem um monte de gente assim. Eu vejo isso quando vou a campi universitários e eles vêm até mim implorando pela própria opressão. Imagine comprar ingressos para um evento da Candace Owens no campus, certo? Tem um monte de gente que quer ir como o Ben, mas você faz questão de ser o primeiro da fila para pegar um desses ingressos. Você então espera em uma fila que dá a volta no campus para conseguir um lugar, só para esperar até o final e fazer uma pergunta para a Candace, dizendo: eu me sinto oprimido pela sua presença aqui, uma presença na qual você está optando por estar. Essas são as pessoas mais incrivelmente privilegiadas do mundo inteiro. E elas são privilegiadas porque estamos dando compaixão demais para elas. Dizemos a elas que todo sentimento que têm é válido. Não é. Nem todo sentimento que você tem é válido. Eu preciso me controlar minhas irmãs. Esse é o objetivo de dizer a verdade. É dizer às pessoas que, na verdade, elas precisam regular suas emoções. Eu não preciso validá-las, você é quem precisa regulá-las. E de alguma forma, nos últimos 15 anos, as coisas mudaram completamente. E simplesmente dissemos às pessoas que todo sentimento e emoção que elas têm é válido. Tive essa discussão com Dave Smith. Estava fora das câmeras. Estávamos dirigindo para algum lugar depois que ele pôde no meu podcast e ele me disse que é muito importante que os homens se chamem pela palavra com P. Só não estou dizendo isso porque é uma espécie de palavrão. P. Gato. E ele disse que, quando crescemos, é muito importante que os homens digam isso. Pare de ser uma palavrinha com P. Ele disse que o motivo é porque isso sinaliza para outros homens que esse comportamento que você está tendo agora não é aceitável. Isso os desafia a serem homens. Diz para eles algo como: você precisa ser mais forte, você precisa ser mais assertivo. E eles precisam ouvir isso. Precisam se xingar, se chamar de gay ou seja lá o que for. Porque isso sinaliza para eles que a tribo não vai aceitar esse tipo de comportamento. E eu realmente acredito nisso. E é da mesma forma que quando lido com meus filhos, eu não digo a eles que todo sentimento que eles têm é válido. No outro fim de semana, na verdade há uma semana, nós temos esse costume no Tennessee. Meu menininho de 3 anos estava apavorado com joaninhas. Joaninhas? Agora, você pode estar pensando isso. Aliás, eu deveria colocar isso em perspectiva para fazê-lo parecer um pouco mais corajoso do que ele é. Não é porque joaninhas não são como quando você mora em Connecticut. No Tennessee, temos uma época em que elas aparecem em enxames. Um enxame basicamente é uma infestação. Assim que começa a esfriar, não há nada de fofo ou inocente. Depois que há 3.000 delas de repente ao redor da sua casa, realmente não tem nada de fofo. Quero dizer, um enxame de qualquer coisa é sempre ruim, porque são muitos. Meu filho de 3 anos ficou tão chateado com isso e disse: eu não gosto de joaninhas. Eu não gosto de joaninhas. E eu disse pra ele: pare com isso. Você não pode ter medo de joaninhas. Essa é a forma mais fácil ou a maneira mais gentil de dizer para uma criança de 3 anos: seja forte. Eu disse: sua irmã não tem medo de joaninhas. Você não pode ter medo de joaninhas. E essa semana ele não tem mais medo de joaninhas. E de repente estamos pegando joaninhas. Precisamos entender que essa cultura que cultivamos nos últimos 15 anos não está funcionando. Ah, essas crianças são privilegiadas. Elas nunca ouviram um não. Elas são choronas, né? São mimadas. Então sim, condene-as, ridicularize-as, porque seus pais falharam com elas. E isso é tudo o que eu quero dizer sobre esse assunto antes de entrarmos na dança da Melania Trump. Trump dança. Mas antes, eu quero falar sobre a Gold Coal, porque o ouro tem sido usado como reserva de valor há milhares de anos. É conhecido como um ativo de refúgio seguro em tempos de incerteza, e tem batido recorde atrás de recorde. Este ano, muitos economistas estão prevendo que ele pode disparar ainda mais. Neste momento, milhares de americanos recorrem a metais preciosos como ouro e prata para diversificar suas economias. Bancos centrais ao redor do mundo também acumulam ouro. É hora de você aprender o que os metais preciosos podem fazer por você.
Atualmente, a empresa de metais preciosos mais bem avaliada é a Gold Company, que oferece um kit gratuito de ouro e prata para te munir com informações sobre como o ouro pode proteger sua aposentadoria. Então acesse candicelikegold.com para receber sua cópia do kit de ouro e prata 2025 gratuitamente. Além disso, você pode receber até 10% de bônus instantâneo em prata para contas qualificadas. Mais uma vez, é candicelikegold.com ou você pode ligar para 855222-GOLD hoje mesmo. Certo, escute, Melania Trump, deixe-me contar um pouco do contexto. Eu conheci todo mundo do governo Trump. Posso te dizer quem são os favoráveis e quem são os contrários. E essa mulher é favorável. Certo, eu pude assistir aos resultados das eleições de meio de mandato com ela. Foi o mais próximo que já estive de Trump e tive uma breve conversa com ela. Ela é absolutamente brilhante. Ela fala, 9 idiomas, mas não entrega nada, simplesmente nada. E por isso escrevem todas essas histórias sobre ela. Você acha que ela é uma arma secreta na Casa Branca? De verdade. Espero que ela seja sempre a pessoa que está no ouvido do Trump, porque ela tem um instinto muito bom sobre as pessoas e se afasta de quem não confia. Aliás, todas as mulheres são assim. Temos um instinto muito bom sobre as pessoas e ela está sempre meio que cuidando do marido. E você simplesmente sente isso nela. Acho que a melhor forma de descrever, ela é muito do leste europeu. Ela simplesmente tem isso. Ela é simplesmente legal de um jeito próprio. Ela é muito legal, muito reservada, muito elegante e não vai ficar na sua cara, oi. Eu te amo. Você é incrível. Isso não vai acontecer. Ela não tem falsidade nela. Ela sofre por ser verdadeira, só por ser tão autêntica, a imprensa a odeia. Ela tem que sofrer por isso. Ok, eu simplesmente amei isso. Isso é absolutamente incrível. E isso realmente mostra o caráter dela. Existe um costume, caso você não saiba, de que basicamente o presidente eleito deve ir e se sentar com o atual presidente no Salão Oval. E então, exatamente ao mesmo tempo, a primeira-dama deve receber a futura primeira-dama. Elas devem tomar um chá e tirar uma foto brega, como se fosse, nós nos adoramos. Mesmo que, obviamente, elas não se gostem nem um pouco, principalmente numa situação como a de hoje. Melania Trump disse não ao chá. Ela disse, não, obrigada. Eu não vou sentar para tomar chá com você. E eu simplesmente adoro isso porque alguém do círculo dela falou ao New York Post, e essa é a citação exata que deram. Eles simplesmente disseram, ela não vai. Ela não vai. Uma fonte próxima a Melania Trump disse ao Post. E eu adoro isso, porque por que ela deveria ir? E são esses os motivos que ela listou. Ela listou porque o marido dela, ou seja, o marido de Jill Biden, Joe Biden, o próprio Joe Biden autorizou o que ele tinha permissão para fazer como presidente. Ele autorizou o FBI a invadir Mar-a-Lago, vasculhar a casa dela e fuçar na gaveta de roupas íntimas dela para humilhá-los. Humilhá-los porque só queriam pegar o Trump. Ela mora lá. O filho dela mora lá. Ela viu o filho ter que passar por isso. O que está acontecendo? De repente, sendo invadidos pelo FBI, um ex-presidente e uma ex-primeira-dama precisando ser alvo de uma operação dessas. Quer dizer, isso é um absurdo total. Então você fez isso. Você deu uma olhada na gaveta de roupas íntimas dela. Quer dizer, a citação que a pessoa deu ao New York Post é, entre aspas, o marido de Jill Biden autorizou o FBI a bisbilhotar sua gaveta de roupas íntimas. Os Biden são nojentos, ok? Jill Biden não é alguém que Melania precisa conhecer. A fonte acrescentou. Quero dizer, onde está a música de gangster? Sério, ela é incrível por isso. Porque é assim que qualquer mulher se sentiria depois de ver o que ele permitiu que seu Departamento de Justiça as fizesse passar nos últimos 4 anos. Primeiro e mais importante, você roubou a eleição. 2020. Então você levou a casa dela. Ela estava morando na Casa Branca. Você assumiu que não deveria estar ali. Então ele teve que sair e vencer 3 vezes para recuperá-lo. Ele teve que sair e vencer 3 vezes para levá-los de volta para casa na Casa Branca. Então, porque você é salgado, você autoriza o Departamento de Justiça a assediá-los em todos os lugares. A propósito, Letitia James, em Nova York, eles passaram por assédio ininterrupto nos 4 anos seguintes, esperando que os assediassem até o silêncio e a obediência, tentando impedir Trump de concorrer novamente, porque sabiam que não venceram legitimamente em 2020, então queriam impedi-lo de concorrer em 2024. Certo. Se você não consegue ser ele na primeira vez, o que faz você pensar que conseguirá ser ele na segunda vez? E então Melania disse, sabe de uma coisa? Não estou bem com isso. É tão bom. E além disso, outro motivo listado por algumas fontes é que elas dizem que Melania ficou muito desconfiada quando Jill Biden ligou para ela após a tentativa de assassinato de Donald Trump. Aparentemente, Joe Biden ligou para Melania e ela disse que sentia muito pelo ocorrido. Mas alguns dias antes disso, ela estava no ar chamando Trump de maligno, chamando-o de mentiroso e, essencialmente, fazendo o que eu acredito ser um sinal sutil para psicopatas de que eles podem machucar o marido dela.
O que é isso? Eu odeio quando a imprensa se isenta das consequências de suas palavras. Sabe, eles sobem lá e dizem, ele é maligno. Ele é literalmente Hitler. Se ele chegar à Casa Branca, então tudo estará perdido. Ele vai tirar o nosso futuro. Ele é um assassino, é vingativo, é um estuprador. E então alguém sai por aí e pensa, ok, acho que vou ser um herói se eu matar essa pessoa que é literalmente Hitler. E de repente a imprensa diz, não. Jill Biden pode dizer, não. Eu sei que disse que seu marido era mau e um ditador há 2 dias, mas nunca teríamos desejado que Matthew Crooks atirasse nele. Como se... qualquer que seja. Adeus. Sai da minha frente. Obrigada, Melania Trump. Eu acho que isso é uma atitude muito ruim, sabe o que quero dizer? Ela não é alguém que vai ser falsa. E então, Melania Trump, nós apenas damos a você. Sinceramente, hoje ela merece todos os prêmios, tá? Então, sobre o que mais a esquerda está surtando completamente? Bem, Donald Trump anunciou seus planos de abolir o Departamento de Educação, algo pelo qual venho implorando desde que entrei na esfera pública. Eu venho dizendo isso no meu livro, tenho uma seção inteira em Blackout sobre o Departamento de Educação e como ele tem sido um fracasso absoluto. Aqui está o Trump dizendo que vai fechar o departamento. Ouça só. E outra coisa que vou fazer logo no início do governo é fechar o Departamento de Educação em Washington, D.C. e devolver toda a educação, o trabalho e as necessidades educacionais para os estados. Queremos que eles administrem a educação dos nossos filhos porque farão um trabalho muito melhor. Não tem como fazer pior. Gastamos mais dinheiro por aluno, 3 vezes mais do que qualquer outra nação. E mesmo assim estamos absolutamente no fim da lista. Somos um dos piores. Então não tem como fazer pior. Vamos acabar com a educação vinda de Washington, D.C. Vamos fechar isso. Todos aqueles prédios espalhados por todo lado. E há pessoas que, em muitos casos, odeiam nossas crianças. E vamos devolver tudo isso para os estados. Muito obrigado. Sim, eu não acho que o Departamento de Educação deveria receber 60 bilhões de dólares todo ano, considerando os resultados da educação que eles vêm impondo aos estudantes. Mas há algumas pessoas, é claro, que já estão tentando alertar os outros para que sintam medo, e uma dessas pessoas é Bakari Sellers. Na verdade, já debati com ele há muitos anos atrás. Acho que, diferente da MSNBC, ele é um advogado, comentarista político e também serviu na Câmara dos Representantes da Carolina do Sul de 2006 a 2014. Olhe para o tweet dele aqui. Em resposta a isso, ele escreve: Trump acabou de dizer que vai eliminar o Departamento de Educação. Ele não explicou como ou o que acontece com o financiamento necessário para seus filhos, que vem do departamento. Ele só vai colocar cadeados nas portas. Vocês votaram nos próximos 4 anos? Oh, sim, na verdade foi exatamente nisso que votei. Então eu tuitei isso de volta para ele. Eu disse sim, foi nisso que votei. O Departamento de Educação tem sido um fracasso desde 1970. Eu pretendia escrever 1979. Ela está sistematicamente tornando os alunos mais burros a cada geração. Você provavelmente sabe disso, já que apela a pessoas de inteligência mediana que assumirão erroneamente que abolir a educação federalizada significa acabar com o acesso à escola. Ou você mesmo acredita nisso e está, sem querer, provando por que ela deveria ser abolida. Então, há essa coisa estranha em que as pessoas não aprendem nada na escola. Está simplesmente se tornando um grande presente. E, obviamente, isso está se transformando em pequenos centros de doutrinação marxista. E isso era exatamente o objetivo, porque as pessoas que estabeleceram e defenderam a educação federalizada eram literalmente comunistas vindos da Alemanha e da Rússia na época, e queriam apenas implantar propaganda soviética. Existe essa crença errada, e eu realmente quero corrigir você caso seja uma dessas pessoas que acreditam nisso, de que estamos ficando cada vez mais inteligentes. Talvez porque estamos segurando um smartphone e pensamos, devemos estar ficando cada vez mais inteligentes a cada geração. Na verdade, se você olhar para os indicadores, estamos ficando cada vez mais burros. Então não existe nenhum indicador que alguém possa apresentar para você que prove que o Departamento de Educação foi um sucesso. Porque simplesmente não aconteceu. E todo mundo sabe disso. Até a NAACP registrou uma queixa no Departamento de Educação do ZEUA sobre os níveis de alfabetização. Porque a cada geração, cada vez menos estudantes sabem ler. Eles nem estão aprendendo a ler devido ao impulso intencional. A propósito, quero falar sobre o Departamento de Educação, porque esse era o objetivo deles. O objetivo deles era nos transformar lentamente em escravos. O que os escravos não tinham permissão para fazer? Aprenda a ler. Então imagine quão brilhante quão maquiavélico é se você disser, não, todos podem aprender a ler.
Vamos colocar todos vocês neste departamento, abaixo do departamento de educação. Vamos federalizar a educação. E então você não lhes ensina nada. Você faz coisas estranhas. Como agora quando as crianças estão aprendendo matemática, como é chamado esse novo programa de matemática? Um de vocês fala comigo na minha área. Núcleo comum, é isso que é? Sim, matemática do Common Core. E você observa uma criança que não consegue resolver algo em 22 passos, algo que ela deveria conseguir resolver de cabeça. O objetivo é tornar as crianças cada vez mais burras, até que elas voltem a ser escravas em uma plantação do governo. Mas de qualquer forma, assista a este clipe, porque é a NAACP admitindo que ninguém mais sabe ler. Ouça com atenção. A NAACP está apresentando uma queixa ao Departamento de Educação do ZEUA sobre o que eles chamam de crise de alfabetização. O grupo afirma que estudantes de toda a região, especialmente crianças negras, estão ficando para trás na leitura. Dados recentes de 2022 mostram que St. Louis está mais de 3 séries abaixo da média nacional de leitura entre os alunos. E áreas metropolitanas de tamanho semelhante a St. Louis estão apresentando desempenho superior. Nossas descobertas também mostram que o nível de alfabetização das crianças, especialmente aquelas em áreas centrais das cidades ou em áreas de alta pobreza, é alto. Existe uma linguagem direta entre crime e alfabetização. O Departamento de Educação fará a mediação entre a NAACP e os distritos locais. Mas enquanto isso, a NAACP está pedindo ao público que apoie os programas de leitura existentes e ajude a criar novas iniciativas para ajudar as crianças a ler na área metropolitana. Aqui estão algumas estatísticas atualizadas. Preparar? Isto está de acordo com a Avaliação Nacional de Progresso Educacional. Parece que estamos gastando mais dinheiro com impostos do que precisamos. 84% dos estudantes negros. 84% dos estudantes negros não têm proficiência em matemática. 85% dos estudantes negros não têm proficiência em habilidades de leitura. Na Califórnia, 90% dos estudantes não sabem fazer matemática ou ler bem. Em Nova York, os números são 85% e 82%. Em Illinois, é 86% e 85%. No Texas, os números são 84% e 89%. Em Maryland, 86% em matemática e 80% em leitura. Carolina do Sul, 90% e 87%. Quero dizer, é um fracasso absoluto, mas na verdade, eu diria que foi um sucesso porque era isso que eles desejavam. Eles não querem que as pessoas sejam inteligentes. Eles querem que elas sejam tolas emocionais. Eles querem que elas se comportem como crianças pequenas, fazendo birra. E eu quero mostrar isso pra vocês. Eu sei que já mencionei algumas vezes, mas realmente queria ler isso pra vocês hoje. Então, eles dizem que para ser educado, você precisa ir para a faculdade, precisa ser inteligente. E como eu disse, você pode simplesmente voltar e ler os escritos das pessoas antes de existir o Departamento de Educação, antes mesmo de existir a escola padrão, ok? Esta é uma carta da Guerra Civil que foi escrita por um jovem de 17 anos, uma garota de 17 anos, ok? O nome dele era Langdon L. Rumpf, e ele está escrevendo esta carta para seu pai. Ele escreve isso: meu querido pai, seu dia 5. Chegou em segurança ontem, e fiquei feliz em saber que tudo em casa estava indo bem e tranquilo. Também recebi uma carta da tia Ann pelo correio. Dedo dia 2. Todos, exceto a avó, ela diz, estão bem. Estamos nos saindo muito melhor do que no começo. Recebemos mais e melhor comida, que é basicamente tudo o que os soldados se importam. Hoje fiz um saí em um pequeno esquife e cheguei perto do navio a vapor americano Wyand, a cerca de 150 metros de distância. E então, no Golfo, cerca de 8 quilômetros até onde estão os outros navios do Zinawa, Rancho. O Brooklyn, o St. Louis e o Sabine são muito maiores que o Wyandotte, e ele carrega 6,64 libras. Quando estávamos voltando, o vento começou a aumentar nas ondas verdes. O balanço do barco quase fez com que entrasse água 2 ou 3 vezes. Comecei a me sentir meio apreensivo. Agora não se espera nenhuma luta e todos parecem estar bem satisfeitos. No entanto, temos que trabalhar em nossas baterias de areia diariamente. Domingo não é exceção. Quero dizer, olha só, esse é um jovem de 17 anos. Um jovem de 17 anos na Guerra Civil escrevendo essa carta para o pai. Se você desafiasse jovens de 17 anos em todos os estados dos Estados Unidos a escrever uma carta para seus pais, você acha que soaria assim? Essa é a minha pergunta para você. E a resposta óbvia é não. Então, por favor, pare de acreditar nessa ideia de que porque estamos nos tornando mais avançados tecnologicamente, estamos nos tornando mais intelectuais. Porque não estamos. Estamos ficando muito burros. Quero dizer, estamos estúpidos. Gente, estou dizendo para vocês, quando você olha para tudo o que está acontecendo, você pensa, uau, que maquiavélico criar um departamento de educação.
chame de algo que explicitamente não é. Na verdade, é um departamento de não educação. Só sentimentos, nenhum fato, nenhum conhecimento. E então eles mandam a elite para escolas diferentes para que aprendam, para que possam simplesmente, você sabe, passar o bastão. E eles sabem que essas elites serão as que comandarão o mundo, enquanto o resto de nós será escravizado por elas. Mas não me deixe sair do assunto. Deixe-me, em vez disso, falar sobre a American Financing antes de mostrar esse trecho notável sobre os judeus. Ok, o Fed reduziu as taxas de juros, então você precisa ligar para meus amigos da American Financing hoje. É o momento perfeito para consolidar dívidas e reduzir despesas mensais. Fomos obrigados a usar cartões de crédito devido aos preços absurdos no supermercado, na conta de luz e até na creche. Essa dívida pode ficar muito cara com as altas taxas de cartão de crédito. Mas com a queda das taxas de hipoteca, agora é a hora de acabar com essa dívida. A American Financing está ajudando proprietários como você a economizar mais de $100 por mês, em média. Eles estão fechando contratos em apenas 10 dias. E se você começar hoje, pode adiar até 2 pagamentos da hipoteca. Não há taxas antecipadas. Perdão? Para descobrir quanto você pode economizar, basta ligar para a American Financing hoje mesmo. O número é 800-795-1210. Novamente, é 800-795-1210, ou você pode simplesmente acessar americanfinafinancing.net Owens, ok? Na verdade, quero fazer uma menção honrosa antes de chegarmos a incrível, sempre incrível. E por sempre incrível, quero dizer uma completa idiota, Joy Reid. Quero mencionar que o movimento Stomp Pompeo foi um sucesso. Então, se vocês têm acompanhado isso, claro que todos nós levamos o Trump até a linha de chegada. Agora, há uma preocupação com as escolhas para o gabinete dele e se eles serão neoconservadores, pessoas que, basicamente, vão servir claramente ao Deep State, à CIA e nos colocar em outra guerra. Está muito claro que a guerra está no cardápio. Eles estão nos servindo alguns aperitivos, culpando o Irã por tudo em todo lugar, como foi com a Rússia, e querem uma guerra com o Irã muito rapidamente. Então, prestar atenção em quem ele vai nomear como secretário de defesa, como secretário de Estado, essas são escolhas muito importantes. De alguma forma, o nome de Pompeo estava sendo cogitado. Louco. Agora, caso você não saiba por que Pompeo é de fato um psicopata e parte do Deep State, você não pode dizer e prometer que vai drenar o pântano se vai escolher uma criatura do pântano como Pompeo. Aqui está Tucker Carlson no Joe Rogan relembrando ao mundo exatamente do que Mike Pompeo participou. Ouça só. Eu falei com alguém que tinha visto os documentos há 2 anos e eu entendi que isso é sobre o J1. Aliás, que sim, a CIA estava envolvida. E, por CIA, a CIA é uma organização enorme. Mas James Jesus Angleton, o chefe da diretoria de operações, tinha conhecimento disso, o que eu acho que é bem conhecido. Mas essa é a opinião de alguém que viu os documentos. Então eu achei que isso era notícia. Então fui à TV e disse isso no dia seguinte. Nunca vou esquecer, fui caçar codornas. E eu estava voltando de carro e recebi uma ligação do advogado do Mike Pompeo. Mike Pompeo era o secretário de Estado, mas antes disso ele foi o diretor da CIA. Nessa posição, ele planejou o assassinato de Julian Assange. Então, para mim, ele é um criminoso. Mas o advogado dele me ligou e disse: "Você deve saber que qualquer pessoa que lhe conte o conteúdo de documentos confidenciais cometeu um crime." Ele está me ameaçando. Ele está no meu carro. Nunca vou com meu cachorro sentado ao lado. Nunca vou esquecer isso. E eu disse: "Você está realmente dizendo que revelar que o governo do ZEUA teve um papel no assassinato de um presidente democraticamente eleito, dizer isso em voz alta, esse é o crime? E quanto ao crime real, que é assassinar um presidente? Tipo, você está cobertando isso, Mike?" O que ele disse? Ele não teve resposta nenhuma. E então, Mike Pompeo foi quem pressionou Trump para manter esses documentos em segredo. E o que me deixa mais impressionado não é só o fato de Pompeo ter feito isso. Eu acho que Pompeo é uma pessoa realmente sinistra e um criminoso. Eu acho isso. Eu acho isso porque os fatos sugerem que ele foi pego. O Yahoo News, Mike Isako, escreveu um longo artigo sobre isso. Há vários anos, seus funcionários procuraram Mike Isikoff e disseram: "Ei, Mike Pompeo estava planejando assassinar Julian Assange, que nunca sequer foi acusado de um crime nos Estados Unidos." Como diretor da CIA, isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Funcionários federais não têm permissão para simplesmente matar pessoas de quem não gostam. Ok, só para deixar claro aqui, esse é o Mike Pompeo, mas de alguma forma ele intimidou Trump a não divulgar isso. Bem, ok, isso tudo é ruim, certo? Eu acho que isso é comportamento criminoso. O que é louco é como o Mike Pompeo é tratado. Ele é tratado como um republicano respeitável, em boa posição. Ele espera plenamente se tornar o secretário de defesa em uma administração Trump, o que é completamente insano.
Por que você daria armas nucleares a um criminoso? Ok, essa é a minha opinião. Acho que é uma opinião do bom senso. E tipo, ele vai a arrecadações de fundos e jantares e todo mundo fica tipo, oi, Mike Pompeo. É como se fosse, não, você é o cara que manteve em segredo informações que o público tem direito de saber. Você é o cara que planejou o assassinato de alguém que não cometeu crime algum. Você é o fora da lei. Você é o vilão. Mas não, ele é tratado como, sabe, um pilar da Washington republicana. Eu acho que isso é. Acho que é de enlouquecer assistir a isso. É realmente de enlouquecer assistir a isso. Quero dizer, quem aqui acredita que a CIA é um grupo de assassinos em série que podem sair impunes porque agora se tornaram uma agência governamental? Minha mão está levantada. Minha mão está levantada. Tudo o que li, tudo o que aprendi. Estamos falando de um grupo de assassinos em série psicopatas que estão envolvidos nos piores crimes, não só em casa, mas também no exterior. E eles estão infestados. Quero dizer, eles estão absolutamente infestando Washington, D.C. É uma infestação lá. E eles usaram suas tendências psicopatas para colocar muita gente, chantagear muita gente até a submissão. É extremamente alarmante o que o Tucker está dizendo. É extremamente alarmante que ele tenha até mesmo estado na lista de finalistas. E é isso que estamos entendendo pela imprensa. Talvez esteja incorreto, mas que o nome dele foi cogitado e havia pessoas dizendo com certeza que ele iria ocupar esse cargo, que ele se tornaria o secretário de defesa ou secretário de Estado. E então o Trump veio a público e disse que isso não era verdade. E houve, obviamente, uma comemoração, como se fosse uma pequena vitória. Mas então ficamos nos perguntando quem ele vai colocar no lugar dele, acho que nesse cargo vago. Dave Smith tweetou isso sobre o sucesso do movimento Stop Pompeo e acho que ele acertou em cheio. Ele escreveu que o movimento para parar Pompeo é ótimo, mas que não é suficiente neste momento. Precisamos de máxima pressão para manter todos os neocons e falcões de guerra fora do governo Trump. Eles já tiveram seu tempo à mesa e não trouxeram nada além de desastre para o mundo e para este país. América em primeiro lugar. Que se dane a máquina de guerra. Concordo totalmente com isso. E agora estão alegando que ele está pensando novamente em Marco Rubio. Fica a pergunta, por quê? Por que ele não pode escolher alguém com uma perspectiva isolacionista? Por que ele não escolhe alguém como Thomas Massie? Se realmente vamos liderar a iniciativa e dizer que somos América em primeiro lugar, deveríamos ter pessoas que sabemos que são isolacionistas convictos, pessoas realmente América em primeiro lugar. E eu acredito que pessoas como Thomas Massie deveriam ocupar todas essas vagas. Então, há uma certa preocupação aqui sobre se a campanha de Trump foi infiltrada, porque pessoas que são neoconservadoras e odeiam Trump estão dizendo que conseguiram se infiltrar com sucesso em círculos privados. Ouvi isso de seus assistentes, que eles estão meio que se gabando e dando high fives uns aos outros e, basicamente, dizendo que vão comandar as escolhas para o gabinete por causa de quem quer que seja que tenha a confiança de Trump. Não tenho certeza de quem é essa pessoa, mas vou avisar vocês quando eu descobrir. Serei o primeiro a expô-los. Estou em cima do caso. Certo, pessoal, agora eu queria fazer um acompanhamento da semana passada. Nós estávamos tentando entender como é que a campanha da Kamala Harris ficou com uma dívida de 20 milhões de dólares. E eu meio que fiz a pergunta, será que ela estava pagando todas essas celebridades para virem apoiá-la? Mas agora eu preciso mostrar esse vídeo para vocês porque é simplesmente hilário. Joy Reid, ela é realmente um tipo especial de estupidez. Ela realmente é incrível, é fascinante. Espero que ela esteja para sempre no ar, porque ela afirma, de forma quase inacreditável, que Kamala fez uma campanha impecável e que ela tem provas. Ela tem provas de que foi impecável. Ouçam só. E eu acho importante dizer que, sabe, qualquer pessoa que tenha vivido ou estado nos Estados Unidos por algum tempo e tenha experimentado a história deste país, sabe que não poderia acreditar que seria fácil eleger uma mulher presidente, muito menos uma mulher negra. Vamos ser claros. E nada do que era verdade ontem sobre o quão impecável foi essa campanha deixou de ser verdade agora. Quero dizer, essa foi realmente uma campanha histórica, conduzida de forma impecável. Ela teve a Queen Latifah, que nunca endossa ninguém. Ela apareceu e endossou, sabe, quero dizer, ela teve todas as vozes de celebridades mais proeminentes. Ela teve os fãs da Taylor Swift. Ela teve os Swifties. Ela teve a Beehive. Tipo, não dava pra fazer uma campanha melhor em tão pouco tempo. E eu acho que isso ainda é verdade. Gente, sério, leiam o ambiente. Eu não entendo. Como ela não ganhou? Ela teve tantos bilionários aparecendo e dizendo, tipo, com certeza votem nela. E ela tinha os Swifties. A Taylor Swift apareceu, a Beyoncé apareceu e a abençoou com sua presença. Ela teve a Oprah. Tipo, como ela perdeu? Estou tão confuso. É simplesmente impressionante. Quero dizer, é realmente impressionante ver isso.
E, aliás, como um complemento, é mesmo. Nós estávamos tentando entender como a campanha terminou. 20 milhões de dólares em dívida depois de perder a eleição. E acontece que eles gastaram mais de $1 bilhão em 90 dias. E, de acordo com os relatos, eles estão investigando em que ela gastou o dinheiro. Kamala Harris gastou 6 dígitos construindo o cenário para a participação dela no podcast Call Her Daddy com Alex Cooper. Lembra, tipo, o podcast em que ela fala constantemente sobre sexo? E a Kamala optou por fazer isso. Ninguém sabe por quê. Obviamente, ela percebeu que o público dela era aquele que falava sobre aborto. E, de fato, elas falaram sobre aborto. Bem, olhem para esse cenário, senhoras e senhores. Vamos mostrar de novo aquele cenário de $100 mil que ela construiu. Por quê? Por quê? Antes de tudo, se você vai fazer isso, não esperaria que a Alex fosse pagar a conta, que ela fosse arcar com os custos. Não. Kamala e o pessoal disseram, não, vamos construir um cenário especial para isso e fazer acontecer para parecer que ela está em uma sala de estar aconchegante. Eles fizeram isso. Outro item de grande valor foi que gastaram $15 milhões na produção de eventos para as apresentações de celebridades, como o comício na véspera da eleição com Katy Perry, Lady Gaga e Ricky Martin. É provável que eles tenham sido pagos com esse dinheiro. E ela também pagou $1 milhão para a Harper Productions, que pertence a Oprah Winfrey, porque a Oprah fez um town hall com Kamala Harris. $1 milhão. Eu quero ser a Oprah. Alguém pode me pagar $1 milhão por um endosso? Vamos lá, só me dê $1 milhão por um endosso. Eu fico tipo, isso é uma loucura. Isso é um dinheiro absurdo. E não funcionou. Essa é a parte mais louca. Nada disso funcionou. Para o choque e espanto de Joy Reid, que realmente é um gênio, não funcionou. Eu não sei. Fico imaginando quanto a Taylor Swift recebeu. Quem sabe? Ninguém sabe por aquele post. Acho que ela poderia ter cobrado dezenas de milhões de dólares por isso. Senhoras e senhores, eles simplesmente não conseguem se enxergar. Eles realmente vivem em outro planeta que não o nosso, ou eu não vejo a hora. Ainda estou ansioso para ler todos os seus comentários. Primeiro, quero contar a vocês uma atualização sobre a Austrália. Vocês sabem que meu visto foi banido unilateralmente por Tony Burke. Estamos recorrendo disso. Estamos passando pelo processo judicial. Se você comprou ingresso para nossos shows na Austrália e Nova Zelândia, não precisa se desfazer deles. Já confirmamos todas as novas datas da turnê e vamos realizá-la no primeiro trimestre do ano que vem. Então é só acessar os sites e você verá as novas datas da turnê. E ainda vamos para exatamente os mesmos lugares. Portanto, se você puder se adequar às novas datas, não precisa devolver seu ingresso. Estou confiante quanto às nossas chances no recurso. Me sinto confiante, antes de tudo, porque Trump agora é presidente e, sinceramente, países banindo pessoas por motivos de discurso não acho que vai colar. Você pode ver que a reeleição dele meio que enviou uma mensagem forte para o resto do mundo. E também me sinto bem porque parece que isso serviu como um alerta para os australianos. Quero dizer, eles realmente reagiram. Alguém até criou uma campanha no Give and Go, que já arrecadou cerca de $20 mil para ajudar com os custos do nosso recurso, o que é absolutamente incrível. Então, quero agradecer a vocês por isso. Mas ainda vamos para a Nova Zelândia e a Austrália. Só estamos adiando essa turnê para o início do próximo ano para que possamos ter tempo de preparar nosso recurso, que, na verdade, já foi protocolado. E agora estamos apenas esperando receber uma data oficial do tribunal. Então, manterei vocês atualizados aqui. Tudo bem. Impostos atrasados. O auxílio pandemia acabou, junto com a contratação de milhares de novos agentes e oficiais. O IR começou 2024 enviando mais de 5 milhões de cartas de pagamento com declarações de imposto pendentes ou saldos. Não renuncie aos seus direitos e fale com eles por conta própria. Eles não são seus amigos, obviamente. A Tax Network USA, uma empresa confiável de alívio fiscal, economizou mais de $1 bilhão em impostos atrasados para seus clientes e pode ajudar o melhor negócio. Não importa se você deve 10 mil ou 10 milhões, eles podem ajudar. Seja em negócios ou questões pessoais, eles podem ajudar você. Mesmo com condições de pagar ou renda fixa, eles podem resolver seus problemas fiscais de uma vez por todas. Ligue para 800-958-0000 para consulta gratuita e privada ou acesse tienusa.com Candace. Novamente é tienusa.com Candace. Certo, pessoal? Estou animada para ler os comentários de vocês. Eu tenho tanto para dizer. Eu realmente poderia fazer este programa por 2 horas agora, mas vou guardar mais algumas coisas para amanhã. Tem mais assuntos que quero abordar. A mulher de cabelo azul roxo apareceu na porta do Nick Fuentes e aparentemente foi borrifada com spray de pimenta. Tenho opiniões sobre isso, mas vou ter que esperar até amanhã. Há tantos assuntos que não vou conseguir abordar hoje. É isso que acontece quando perdemos uma segunda-feira. Mas vamos ver o que vocês estão dizendo aqui nos comentários. Julie May WR escreve: justo quando você acha que não pode ficar mais absurdo, fica ainda mais absurdo. Sobre o movimento 4B.
Sim, outro nome para isso é movimento de extinção. Não importa muito se vocês vão simplesmente se extinguir. O darwinismo existe, então eu os convido a isso, mas realmente acho que precisamos parar com a compaixão e começar a dizer às pessoas que o comportamento delas não é aceitável nesta tribo da humanidade. O seu comportamento é animalesco. É estranho, é esquisito e não há lugar para você aqui. A DFU escreve que compaixão e ridicularização não podem ser usadas contra lunáticos de esquerda. Isso os capacita e demoniza, o que os alimenta. Ignore ou desconsidere essas pessoas. Essas pessoas se alimentam do ego, o trauma é usado como um direito de entrar na discórdia. Eu entendo sua perspectiva, mas discordo. Acho que é em grande parte porque sempre há alguém dizendo a eles que está tudo bem, e nós ficamos realmente com muito medo. Tanto assim, ficamos tão calados. Fomos a maioria silenciosa enquanto eles vinham com todos esses novos termos e eu sou uma sereia e eu sou isso. E nós estamos sendo... Basicamente fomos intimidados ao silêncio. E é como se dissessem que nós é que somos os estranhos por sermos tão normais. E eu meio que penso que precisamos voltar a lembrá-los disso ou, essencialmente, não vamos aceitar isso. E compaixão deve ser reservada para pessoas que realmente merecem compaixão, não para lunáticos delirantes que querem comandar nossa sociedade. Ashbash escreve: mulheres estão alegando serem oprimidas. O Iraque está tentando reduzir a idade de consentimento para 9 anos. Você não é igual a quem ora por aquelas meninas. Sim, é um contraste tão grande aqui onde as mulheres só querem alegar opressão. Eu acho que é porque realmente é fácil. É muito fácil. Isso faz com que você consiga compensar toda a responsabilidade pessoal em sua vida, e então você viaja para além dos Estados Unidos ou para além do Oeste e vê outras pessoas passando e você simplesmente vai. Isso faz com que você fique um pouco ressentido com as mulheres americanas, certo? Às vezes, sinto que realmente me ressinto pelo privilégio extraordinário que as pessoas têm de poder esperar na fila, levantar as mãos e pedir para serem oprimidas. É um absurdo. A senhora Suzy escreve: você pode colocar isso em uma camiseta? Eu não preciso validar seus sentimentos. Você precisa regulá-los. Provavelmente eu deveria colocar isso em uma camiseta. Essa é apenas a realidade. Não estou aqui para validar. Você precisa aprender a regular. Scad escreve: opiniões sobre mulheres negras liberais que não apoiam mais a Palestina após os resultados das eleições porque árabes e muçulmanos não votaram na Kamala. Essa é a nova tendência do TikTok. Não vi isso, então vou ter que dar uma olhada antes de te dar qualquer opinião. Isso é muito interessante. Sarah escreve: as mulheres que caem na narrativa anti-homem são as mesmas que vão acreditar no anticristo, sim? Eu acredito nisso. Acho que tudo faz parte disso, certo? Quero dizer, o que poderia ser mais antitético a Cristo do que ser contra a família? Basicamente, honrar o sacrifício de crianças na forma de abortos até o 9º mês é odiar a família. Por que você não tenta destruir a unidade familiar nuclear? Odiar os homens, odiar a masculinidade? Quero dizer, sim, essas pessoas obviamente foram possuídas por algum tipo de demônio e você pode culpar várias pessoas por contribuírem para o crescimento desse demônio. Mas no fim das contas, isso precisa ser resolvido e muitas dessas mulheres só precisam de um bom e velho exorcismo. Elas precisam, padre. Ivy, moro em Inglaterra. Minha filha, 11 anos escola, aprendendo Hitler. A professora dela disse que ele era racista, assim como o Trump. Amanhã vou lá reclamar. Como eles ousam. Sim, Ivy, muito bem. Eu já disse, só queria que alguém dissesse algo assim na escola. Queria estar no seu lugar, Ivy. Mal posso esperar para ir à escola quando alguém fizer algo assim com meus filhos. Mal posso esperar para colocar uma mochilinha e andar com meu filho e minha filha dizendo: preciso falar com o diretor. Todo dia. Todos os dias temos que ser os pais que enfrentam isso e dizem: chega, basta. Porque sabemos que há muitos professores malucos por aí. Existem bons professores, mas também existem alguns malucos por aí. E eles terão permissão para ensinar suas filhas, ensinar seus filhos, arrancando-os de você. Quando lhes é permitido dar suas perspectivas políticas pessoais, em vez de apenas lhes ensinar lições acadêmicas difíceis. Seu trabalho é ensinar matemática e ciências, não sentimentos. A Narvot R. Candace, por favor, dê um alô para minha amiga Monique da Austrália. Monique, olá Monique. Ela te ama. Também traga o Scott Horton. Ele é um tesouro. Sim, na verdade, ele está na minha lista de pessoas para convidar. Tenho uma lista longa e ele está na lista curta. Por fim, essa pessoa escreve: candidatos. Por que você não é nossa embaixadora da ONU para Israel? Sim, eu tuitei isso. É tão louco, simplesmente louco. Trump anunciou: acho que Mike Huckabee vai ser o embaixador em Israel. Então ele simplesmente passou despercebido para mim. Eu realmente pensei que tinha que estar na lista e honestamente pensei que seria a escolhida. E aprender isso foi profundamente decepcionante. É muito triste. Eu só acho que teria sido um lugar muito bom para mim e, obviamente, acho que as pessoas ficariam muito, muito felizes em me ver nessa posição, mas acho que não estava nos meus planos, pessoal.
Tudo bem. Esse é todo o tempo que temos por hoje, pessoal. Não se esqueçam de curtir aqui. Inscrevam-se. Muito obrigado pelos 3 milhões, aliás. Esse era nosso objetivo pessoal. Meu objetivo pessoal que impus à equipe. Precisamos chegar a 3 milhões de inscritos. Porque esse era o meu canal antigo. Eu tinha acabado de ultrapassar essa marca quando fui demitida do Daily Wire. Eu pensei, não, eu quero o meu canal. Eu quero o meu canal de volta. Mas eles tinham os direitos legais sobre ele, então fiz disso meu objetivo pessoal. Eu disse, vamos chegar a 3 milhões de inscritos e tentar fazer isso em 6 meses, o que seria até 12 de janeiro. E em vez disso, conseguimos em pouco menos de 5 meses. E eu amo tanto vocês por isso. Então, obrigado. Para vocês que nos acompanham no YouTube, que nos seguem no Rumble, nossa audiência está crescendo lá. No Spotify, vocês mantiveram isso no topo das paradas. Eu sou simplesmente obcecado por vocês. Eu sou obcecado por você. Eu amo muito vocês. E vou ver vocês amanhã.